Pelos poderes de Newton. Eu tenho a força. A segunda lei de Newton estabelece que a força gerada em um corpo é igual ao produto de sua massa, por sua aceleração é F igual a ma. Ou seja, a força é aquilo que tira um corpo da inércia, alterando sua velocidade, tanto na intensidade quanto na direção. Em outras palavras, nossa tendência natural é permanecer em nossa zona de conforto, em repouso, se estivermos parados, ou com velocidade constante, sempre na mesma intensidade, direção e sentido. Mudar essa situação exige um esforço, um impulso. Força se faz necessária para acelerar, frear ou mudar a direção do movimento. O conceito de força é explorado e admirado desde a infância. Os heróis, cheios de superpoderes e extremamente fortes, ganham a atenção das crianças, pois tal conceito permite a criatividade de um mundo, sem os limites de nossas restritas capacidades. Um grande exemplo deste vínculo foi a criação de He-Man. Ao contrário do que geralmente ocorre na atualidade, He-Man foi criado como um boneco de ação numa época em que bonecos eram brinquedos de menina. E, somente após sua criação, foi elaborada sua história, seus gibis, desenhos e filmes, como forma de marketing para a venda do boneco. No processo de estudo de seu público-alvo, meninos, os produtores observaram as palavras mais faladas pelas crianças ao brincarem com os bonecos. Força foi a mais falada, seguida por poder. Qual foi o resultado bem-sucedido desta pesquisa? Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Força na peruca. Outro personagem de destaque por sua força foi Sansão. Certa vez me disseram, após aparecer a propaganda de um filme sobre Sansão, esses filmes distorcem a história retratada na Bíblia. E eu concordei. Verdade, porque todos nós sabemos que, na verdade, o Sansão, a Dalila, não faço ideia, preciso ler a Bíblia. E esta foi a primeira vez em que fui buscar a verdade na Bíblia. Em resumo, a história completa está em Juízes, capítulos 13 a 16. Sansão era nazireu, ou seja, foi dedicado a Deus por sua mãe, pois ela era estéril, e conseguiu gerar um filho. Entre as restrições dessa dedicação, estava de não cortar o cabelo. Apesar de inúmeros erros e infidelidades em sua vida, ele manteve este propósito. Deus era com ele, e lhe concedia força descomunal, com a qual liderava Israel contra o domínio dos filisteus. Sansão se apaixonou por Dalila, e ela tentava descobrir a origem de sua força. Após grande insistência, ela conseguiu com que ele revelasse seu segredo: a força estava no cabelo. Ela, então, corta seus cabelos e o entrega aos filisteus, que o capturam e furam seus olhos. Dalila, portanto, foi a origem do termo fura-zóio. Sansão clama por socorro divino e, em seu último suspiro, retoma a força que tinha. Derruba os pilares do templo e mata todos os que lá estavam. Ele tinha sua força na peruca? Certamente não, estava em sua dedicação a Deus. Os cabelos deixaram de existir, mas, ao se lembrar de Deus, sua força foi renovada. Quando reconheceu que sua força não vinha de si mesmo, nem mesmo de seus cabelos, Sansão se mostrou fraco perante Deus. Em sua fraqueza, Deus renovou suas forças. Pois, quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Qual é a origem de nossa força? Seriam cabelos, dinheiro, milagres, aparências, pessoas, remédios? Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Salmos 20:7. Que a força esteja com você. Dessa forma, lembremos-nos de quem nos tirou da inércia com um sopro de vida. Sopro este que gerou a primeira célula viva do universo, e que impulsiona nossas mitoses e meioses até hoje. Nossa vida é acelerada por esta força divina, que é renovada a cada manhã. Este processo de criação da vida é intrigante, uma vez que Deus já existia antes da criação. Portanto, a vida já existia de certa forma, mas não do modo como a conhecemos, talvez em outras dimensões? Entretanto, Ele nos inseriu neste meio para compartilhar conosco tal privilégio. Não existimos para suprir alguma necessidade divina. Ele é o que Ele é, nada lhe falta. Já a nossa essência se encontra em nossa origem. Sozinhos somos incompletos. Como teríamos a vida sem o sopro inicial? E como teremos força sem nos voltarmos a Deus? Imagino este processo da criação semelhante à forma como crio uma música. Desfruto de cada etapa da criação musical, com grande alegria, desde o primeiro insight, às vezes quase dormindo, de uma letra, melodia ou ritmo, até o resultado final, em uma gravação ou apresentação. A cada passo dado, complementa-se, e viu Deus que era bom. Ora, mas e a onisciência? Ele já sabia que seria bom. Todavia, ele nos ensina um princípio básico em administração: o ciclo APDC, act ou agir, plan ou planejar, do ou executar, check ou checar. Cada do era seguido por um check de que realmente era bom. Não somente checar de forma administrativa, mas também devemos apreciar cada passo, desfrutar de cada etapa. E, por fim, descansar, renovar as forças. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem.
Mas, quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um, quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Eclesiastes 7:14. Que Deus possa, ao checar a criação de nossas vidas, também dizer: este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar. Tantas coisas falei sobre viver, tantas outras sobre música. Afinal, qual é a relação entre viver e cantar? Dizem por aí que quem canta os males espanta, e diversos estudos comprovam este poder transformador da música, em diversas patologias. O desenvolvimento científico da musicoterapia é recente, porém já é conhecida a capacidade de modulação cerebral decorrente da música. Quando falamos de músicos, este fator é ainda maior. Ao mentalizar uma performance musical, uma sinfonia de sinapses é gerada em seu cérebro. Existe um aumento da neuroplasticidade nessas pessoas, e, portanto, os superpoderes de um músico podem algum dia ser utilizados para o tratamento de doenças neurológicas e psiquiátricas. Mais do que isso, a música é basicamente um elemento essencial para a vida comunitária. Considera-se que toda sociedade apresenta, ou já apresentou em sua história, elementos musicais. Harmonia, melodia e ritmo estão presentes nas culturas e religiões. Existe culturalmente uma conexão especial da música com a divindade, seja no desenvolvimento musical do mundo ocidental cristão, ou entre aborígenes e indígenas. Ou seja, na ciência ainda estamos engatinhando diante de milênios de desenvolvimento musical, a serem decifrados por estudos populacionais, neurofisiológicos, radiológicos, moleculares. Somado a esses efeitos já comprovados, existe ainda o próprio efeito placebo de uma canção. Esse efeito ocorre por uma certa forçadamente ao se administrar qualquer tratamento. Essa força é tão importante que para a determinação do efeito de uma droga, sempre devemos ter, como parâmetro de comparação, um grupo controle. Neste grupo se administra um placebo, isto é, uma substância sem efeitos farmacológicos ativos para a doença em questão. Assim, ambos grupos apresentarão certa melhora do quadro pelo simples fato de tomar um comprimido, por exemplo, independente do efeito sistêmico das substâncias administradas. Quando nos automedicamos com música, muitas vezes já temos a expectativa das mudanças que ela provoca, o que potencializa ainda mais suas capacidades de transformação. Se quisermos que ela melhore nosso humor, ela o fará. E se quisermos curtir uma fossa, ela também o fará. Que haja música. Portanto, será improvável uma compreensão lógica e científica que abranja essa arte de forma holística, até porque não é somente uma arte, mas também uma forma de comunicação, lazer, interação social, terapia, liturgia, etc. Ela dita ritmos e modula sentimentos. É uma necessidade humana e social. Por isso, ao compor uma música, gostaria que ela alcançasse muitas pessoas, não pela fama nem pelo dinheiro, mas por seu poder transformador, assim como este livro, apesar de estar limitado a palavras escritas e narradas. Quando associamos as palavras a uma realidade que transcende nosso conhecimento técnico-científico, suas potencialidades se tornam ilimitadas. Este é um superpoder que nos foi dado, e não o perderemos ao cortarmos nossos cabelos. Talvez alguns metaleiros não saibam disso. Podemos, então, desfrutar dessa arte que nos impulsiona, e que pode ser um instrumento divino para a renovação de nossas forças. E, como instrumento, pode também ser utilizada com o objetivo oposto, quando se transforma a arte em artimanha. Portanto, voltemos à origem de nossas forças, ao sopro que gerou a vida, e que possamos nela permanecer. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9.